Eu quero compartilhar com vocês, então, a exposição da mensagem do Salmo de número 72, que é o salmo que encerra esse segundo livro dos Salmos. Desde lá o capítulo 41 até agora aqui o Salmo de número 72. E eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro Rei justo. Vamos ler esse texto? Ele diz assim: Dá ao Rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do Rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei, que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo, que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes, que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar, que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre, que a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Até esse ponto. Meus irmãos, este salmo é uma oração por um rei. Uma oração por bênção, por orientação para um governo justo e reto. É o retrato de um rei ideal, num reinado ideal também. Este salmo, ele é atribuído a Salomão. Talvez aí na sua Bíblia tenha um título trazendo essa informação. Alguns pensam que pode ter sido um salmo de Davi para Salomão, uma vez que, se você prestou atenção aí no verso 1, ele parece se referir a um rei que é filho de rei. Então, é possível realmente. E, além disso, esse salmo se assemelha muito também ao espírito das últimas palavras de Davi, registradas lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos de 1 a 7, que dizem assim: Estas são as últimas palavras de Davi.
Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como manhã sem nuvens, como o brilho do sol, que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida, garantida em cada detalhe. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como os espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los, serão inteiramente consumidos pelo fogo. O espírito dessas palavras finais de Davi transparecem realmente neste salmo, mas eu penso que nada impede que Salomão tenha atentado para as palavras de Davi ao compor este salmo e pedir que Deus o capacitasse para exercer um bom reinado. Certamente para Salomão representava um peso substituir o respeitado rei Davi. Você sabe que quando você por acaso vai suceder alguém que fez um trabalho muito bom, ora, gera uma apreensão. E como nós vimos lá no livro de Samuel, o livro de Samuel fala sobre Davi, o exaltado. Né? E Salomão precisava substituí-lo. É verdade que este salmo, ele não se concretizou nem com Davi, pai de Salomão. Também não se concretizou com Salomão ou com qualquer outro rei que tenha governado Judá, Israel ou qualquer outra nação da terra. Nenhum reino encarnou a justiça e as bênçãos maravilhosas previstas neste salmo. Nenhum reino terreno alcançou isso. É interessante nós observarmos que quando o profeta Isaías, ele fala, e eu queria que você me acompanhasse ao livro do profeta Isaías, capítulo 11, lembrando você que Isaías está bem depois do tempo de Davi, de Salomão, mas no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5, nós percebemos que parece que a profecia de Isaías tinha em mente aquelas palavras de Davi e também as palavras deste salmo. Prestem atenção, vou ler do verso 1 ao verso 5. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, não acusará com base em rumores, ele fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de suas palavras, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. A gente pode perceber que o olhar de Isaías, ele contempla um pouco daqueles conteúdos falados por Davi, um pouco desses conteúdos deste Salmo de Salomão. Muitas palavras semelhantes são utilizadas aqui, mas ele aponta para um broto
que viria da raiz de Jessé. Um broto que viria. Ele julgaria os pobres com retidão. Ele destruiria os perversos. Ele se vestiria de justiça e de verdade. A gente percebe que Isaías parece ter interpretado as palavras de Davi e também as palavras de Salomão neste salmo como sendo profecias messiânicas, como que apontando para um Messias que haveria de vir. O salmo, então, voltem para o Salmo 72 comigo, começa pedindo que Deus conceda justiça e retidão ao rei. O pedido é: concede, por favor, a tua justiça e concede retidão ao filho do rei. Você se lembra que quando Salomão vai assumir o reinado, ele faz uma oração e ele pede a Deus por sabedoria. Lembram-se disso? Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, isso está registrado, não precisa abrir esse texto. Mas Salomão desejou sabedoria para governar bem o povo. Para como nas palavras deste salmo, julgasse com justiça, gerando prosperidade para todos, defendendo o pobre, salvando o filho do necessitado, esmagando os opressores. E você se lembra que quando Salomão pede isso ao Senhor, o Senhor se agrada do pedido de Salomão e concede a ele isso. Mas o que a história de Salomão nos conta? De fato, ele começou muito bem. Se você olhar para o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 31, você verá que pessoas vinham de todos os lugares para ouvir Salomão. A sua sabedoria era de fato diferenciada. Mas tristemente, já o capítulo 11, versículo 4, vai nos dar conta que na sua velhice, Salomão tornou-se idólatra. Ele havia feito vários casamentos políticos, alianças e casado-se com mulheres de vários povos diferentes, mas ao final de sua vida, induzido por elas, ele adorou outros deuses. Salomão, diz Eclesiastes, ele mesmo confessa isso em Eclesiastes capítulo 2, versículos 3 e 4, que de alguma maneira ele havia se tornado vaidoso. Ele já tinha provado de tudo, ele já tinha experimentado de tudo, então ele começa a querer construir coisas para si, e constrói palácios, constrói cidades e tantas coisas. Um homem que se torna bastante cheio de si mesmo, das suas próprias conquistas. E depois da morte de Salomão, o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, também versículos 3 e 4, vem à tona algo para a gente, porque os servos de Salomão, quando seu filho assume o reinado, vai até ele e fala assim: você precisa diminuir os impostos. Seu pai sobrecarregou a gente com impostos. Então o que a gente vê com isso? Salomão não personificou aquele rei justo desejado neste salmo, não desfrutou do respeito, do temor permanente que aquele rei justo desfrutaria. Lá no Salmo 72, versículo 5, ele fala que te temam enquanto o sol brilhar. Ou seja, para sempre. Ele não experimentou isso.
O rei, desejado pelo salmista, teria um papel restaurador. Olha o versículo de número 6 e também o versículo de número 7. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada. Ele está falando sobre o caráter restaurador, revigorante que a chuva traz. E se você, por acaso, tem um espacinho de terra na sua casa, seja com grama ou sem grama, você sabe que ao menor borrifo de chuva, a vegetação aflora naquilo ali. E ele está dizendo que o governo dele seja assim reparador também, traga frescor, traga vida. Ele diz no versículo 7 que nesse reino os justos floresceriam. Seria um tempo de retidão, de justiça, no qual os justos estariam seguros. E ainda haveria grande paz enquanto a lua existisse. Paz abundante em todos os lugares, de maneira perene, enquanto houvesse lua. Ou seja, que não teria fim. Isso não teria fim. O reinado de Salomão teve sim uma fase boa, uma fase próspera, mas Salomão acaba perdendo-se, como nós já vimos aqui nas Escrituras. O reino idealizado por este salmo, se você olhar para os versículos de 8 a 11, você perceberá que teria abrangência universal. No versículo de número 8, ele vai dizer que ele reine de mar a mar, e do Eufrates até os confins da terra. Um reino que abrangeria os limites extremos da terra. Ele usa uma expressão assim, verso 9, até os nômades do deserto se curvariam diante desse rei. Os seus inimigos estariam rendidos aos seus pés. Mesmo reis de locais distantes. Aqui nessa passagem ele cita Tarsis, Sabá, Sebá. Tarsis é identificada como sendo uma região da Espanha. Mais de 3.000, quase 3.600 quilômetros de distância. Para a realidade daquele tempo, dos transportes e da comunicação de então, isso era uma distância absurda. Mas mesmo esses reis distantes estariam sujeitos a ele, e ele diz no verso 11 que todas as nações o servirão. Este reino, cantado neste salmo, com toda certeza, é maior do que o reino de Israel enquanto Salomão governou. É claro que Salomão viu em algum grau essas coisas acontecerem e ele desfrutar de renome. Mas é muito interessante nós percebermos o seguinte: houve um profeta em Israel chamado Daniel. Daniel, ele viu o declínio de Israel. Ele viu o declínio de Israel. Ainda antes do seu tempo, uns 130 anos antes, por volta de 720 antes de Cristo, o reino do norte, porque depois de Salomão o reino se divide. Mas o reino do norte foi completamente dizimado pelos assírios. Levados prisioneiros, os assírios tinham uma política, tem um termo contemporâneo para isso, me foge agora, mas eles forçavam a implantação de uma nova cultura na terra, trazendo gente de outros lugares para viver ali.
leva os povos nativos embora e traz gente de outro lugar para viver ali. Foi nesse contexto que deu-se origem àqueles samaritanos, que nós vamos ver no Novo Testamento a presença deles ali. Foi esse povo que veio de fora, trazido para viver ali na terra onde outrora o Reino do Norte ocupou. Daniel viu isso, ou melhor, a seu tempo isso já havia passado, já havia acontecido. Mas ele viu também, 130 anos então depois do Reino do Norte, o Reino do Sul, Judá cair na mão dos babilônios. E foram 70 anos em que não havia qualquer tipo de reino de Israel. Ele viu aquilo tudo acontecer. Daniel foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia. Mas eu queria que você olhasse também comigo o livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, a visão especial que Daniel tem. Capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz assim: Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Ele que viu a derrocada do reino de Israel, ele é confortado com uma visão de um rei maior. De um rei maior. Que viria com autoridade. Todos os reis humanos de Israel haviam sido derrotados. Mas ele diz, mas vem um, semelhante a um filho de homem, que recebe autoridade para reinar sobre todos. Voltando para o Salmo 72, a partir do versículo 12, se vê que esse rei maior fará um reino de compaixão. Diz o versículo 12 que ele livrará o pobre que clamar por socorro, e ele ajudará o oprimido indefeso. Verso 13, ele tem compaixão do fraco e do necessitado, porque, veja o verso 14, final dele, ele considera a vida deles preciosa. A vida deles preciosa. O Senhor, esse rei maior, movido por graça, porque considera a vida destes preciosa, ele vem em socorro. É interessante nós observarmos que ao escrever este salmo, Salomão talvez imaginasse a perpetuação deste reinado como um ofício pertencente a uma família. Olha os versículos aí, 15 a 17 comigo, por favor. Ele diz assim: viva o rei, que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele, e que o abençoe o dia todo, e que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes, que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, que o povo prospere. Versículo 17, que o nome do rei permaneça para sempre. Muito provavelmente, ele tinha em mente a promessa que Deus havia feito a Davi, seu pai. Deus prometeu a Davi que um descendente dele estaria no trono para sempre.
Provavelmente Salomão tinha isso em mente. E então ele disse aí no versículo 15, viva o rei, que ele viva. Depois no versículo 16, que o povo ore por ele. Versículo 17, que o seu nome permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar. As expectativas dele de que provavelmente aquela promessa de um reinado que nunca deixaria a sua linhagem, ele tivesse isso em mente. Mas a gente imagina que ele nunca fez ideia de que nessa linhagem à frente, o Rei dos Reis entregaria a sua vida como sacrifício, mas depois de 3 dias ele seria visto vivo novamente, numa expressão que a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 16, lá no finalzinho do versículo, ela usa pelo poder de uma vida indestrutível. Provavelmente Salomão jamais imaginou tal coisa. E provavelmente ele não fazia ideia que, como ele diz no versículo 72, 17, ele diz ainda que todas as nações sejam abençoadas por meio dele. E ele não fazia ideia de como realmente todas essas nações seriam abençoadas por meio desse rei que viria. É interessante nós percebermos que ele liga esse descendente lá àquela promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. E então Salomão conclui o seu salmo louvando ao Deus de Israel, Deus a quem ele atribui poder para realizar todas essas maravilhas. Versículo 18. E ele diz que Deus é quem tornaria essas coisas reais. É muito interessante nós percebermos que ele enxerga que o Senhor é o grande protagonista da história. O Senhor é quem está agindo, é Ele quem realiza estas coisas. É Ele quem poderia estabelecer esse reinado ideal. Por isso, que o nome do Senhor seja louvado, diz o verso 19, e que a terra se encha da sua glória. Finalizando então esse último versículo, que talvez você lendo ele pareça que nem faz parte do Salmo. Muitos olham para ele e falam assim, isso aqui parece ser uma nota editorial. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E faz bastante sentido que fosse uma transição para o próximo livro, mas a mim parece que depois de apontar para esse reinado ideal, que é o reinado do Messias, o salmista preferiu não mais se referir a Davi por algum título real, preferindo referir-se a ele apenas como Davi, filho de Jessé. Eu acho interessante que lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João Batista adotou uma posição semelhante em relação a Jesus, quando disse, ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Convém que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, deixe-me fazer algumas aplicações da mensagem deste salmo para a nossa vida. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, a primeira verdade, primeira lição importante para nós, é que a justiça verdadeira vem de Deus somente.
É possível que este salmo tenha sido escrito para a coroação de Salomão. Era comum nas coroações se entoarem canções com votos de que tudo vá bem. É possível. A gente vê que o salmista reconhece que um rei não pode reinar com retidão sem a ajuda de Deus. E é por isso que ele pede por isso. Começa o salmo pedindo isso. Mas nós precisamos lembrar de que tudo o que é essencialmente humano é limitado moral e fisicamente. Somos pecadores. Somos finitos. Colocar sobre outro ser humano expectativas de perfeição pode ser causa de grandes decepções. A gente destaca o próprio Salomão. Se esse salmo foi escrito para a sua coroação, quantas expectativas? Quantas expectativas boas estavam presentes ali? E Salomão, ele foi admirável num tantão de coisas. Tem muito que a gente admirar em Salomão. A gente aprendeu muito com a sabedoria dele. Mas ele também falhou miseravelmente em outras coisas. Falhou também. Em quem colocaremos então nossas expectativas? A gente foi percebendo aqui que este salmo não poderia ser cumprido por nenhum dos reis, nem Davi, nem Salomão, nem nenhum outro. Mas havia um rei maior, que Isaías falou que era um ramo que viria daquela linhagem de Jessé, que Daniel enxergou que ele era semelhante a um filho de homem, mas que ele recebeu do Senhor a autoridade para governar sobre todos, num reino que nunca teria fim. Os nossos olhos precisam se deslocar do humano e do temporal para esse verdadeiro rei justo. Tem uma frase que tem algumas versões dela circulando por aí, mas parece que eu descobri a versão original dessa frase. De uma irmã holandesa, a Corrie Boom, e ela diz assim: se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se olhar para dentro de si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, encontrará descanso. Este salmo nos faz pensar que nós precisamos desviar os nossos olhos do imediato, a gente, os outros, seja como for, e levarmos os nossos olhos para esse único rei justo, verdadeiro rei justo. A segunda lição que eu quero destacar aqui é que, se quisermos, e todo crente deveria querer, manifestar o reino de Deus na terra, precisamos atentar para a descrição do reino neste salmo. Precisamos atentar para ele. Julgamentos justos deve ser um valor inegociável para todo crente. Nós não podemos admitir injustiça contra quem quer que seja.
Uma das características desse rei é que ele julgaria com imparcialidade. Julgaria com imparcialidade. A defesa do vulnerável deve ser inegociável também para nós. O Senhor é esse rei justo é aquele que olha para aqueles que estão sendo oprimidos e se move em direção a eles. A luta contra a opressão deve ser uma causa inegociável, porque a manifestação do reino do Senhor, do reino desse rei, verdadeiro rei justo, haverá de ser como uma chuva reparadora, que refresca, que traz alívio, que traz vitalidade. A compaixão com os fracos e com os necessitados deve nos motivar, nos impulsionar. A vida daqueles que estão sofrendo violências e opressões precisa ser protegida. Se nós nos importamos e se nós desejamos, como o Senhor Jesus disse naquela oração dominical, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Que os valores do Senhor estejam presentes onde estiverem. Nós precisamos nos importar com o caráter desse reino e procurar enxergá-lo realmente. Finalmente, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós somos representantes desse reino. Por isso devemos estar atentos a isso. E em face da realidade de reinos falhos, porque quando eu disse para vocês que nenhum dos reis de então conseguiram encarnar aquilo, diante da realidade de reinos falhos, de fracassos humanos, é muito reconfortante saber que o reinado de Cristo é eterno, que sua justiça é perfeita e que seu amor não tem fim. É por isso que nós podemos olhar à volta e não nos sentirmos angustiados, porque nós sabemos que o verdadeiro Rei justo, que é Cristo, o reino dele é perfeito, justo. E seu amor não tem fim. Agora, esse reino não é uma realidade distante de nós. Esse reino foi inaugurado por Jesus Cristo quando veio a este mundo. Eu queria que você olhasse comigo lá em Lucas capítulo 17. Há um momento ali, versículos 20 e 21, quando Jesus ele é interrogado pelos fariseus acerca da vinda do reino. Capítulo 17, versículos 20 e 21. O texto diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, aqui está, ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Algumas traduções bíblicas colocam assim, está em vocês. Um reino que não é visto de maneira visível. Por ora, é uma realidade espiritual, se manifestando nos corações de cada um que crê e se submete a este reino. Mas, olhe comigo Mateus, capítulo 25.
Versículo 31, porque na volta de Cristo, nós veremos a manifestação visível do seu reino. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Esse reino, que hoje é uma realidade espiritual, quando o Senhor Jesus voltar, nós o veremos não mais como uma realidade invisível na aparência, mas como um reino patente, claramente estabelecido. Então, confortem-se no fato de que aquele rei ideal, de que o salmista falou no Salmo 72, ele já veio. Ele já veio. Nós já vimos a sua glória. O seu reino já foi instalado. E nós agora aguardamos o dia da sua volta, quando nós veremos a manifestação eterna desse reino do verdadeiro Rei justo. Amém e amém.